História de hoje. Onde o amor nos leva, parte 1. Olá, seja bem-vinda ao canal Histórias de Amor Narradas. Aqui você encontra histórias narradas cheias de emoção. A história de hoje é sobre Mariana, a mochileira que percorreu o mundo fugindo do passado, e Nikos, um pescador que a ensinou que o lar não é um lugar, mas uma pessoa. Prepare-se para uma jornada que atravessa continentes, idiomas e barreiras. Uma história sobre fugir, encontrar e finalmente permitir-se ficar. Parte 1. A partida. Mariana tinha 32 anos quando finalmente comprou a passagem. 32 anos. Uma conta bancária que levou 5 anos para construir. E uma mochila que parecia pequena demais para carregar tudo que ela precisava deixar para trás. Não era apenas uma viagem, era um recomeço, uma fuga, se fosse ser honesta consigo mesma. Fuga de um casamento que terminou mal, de uma carreira corporativa bem lucrativa, mas que sugava sua alma, de uma cidade que guardava memórias demais em cada esquina. Fuga de quem ela tinha sido e da dor de descobrir que aquela vida cuidadosamente planejada não era, afinal, o que seu coração queria. Então ela vendeu o que podia, guardou o resto, pediu demissão com um sorriso aliviado que confundiu todos os colegas e partiu, sem data de volta, sem roteiro fixo. Apenas ela, o mundo, e a esperança de que em algum lugar lá fora, entre culturas estranhas e idiomas desconhecidos, ela encontraria a si mesma novamente. Os primeiros meses foram uma mistura caótica de deslumbramento e solidão. Tailândia foi sua primeira parada, um mergulho no desconhecido. Dormiu em hostels baratos onde dividia quarto com viajantes do mundo inteiro, comeu comida de rua que às vezes era deliciosa e outras vezes a deixava de cama por dias. Se perdeu incontáveis vezes em ruas sem nome onde ninguém falava inglês. Houve momentos mágicos. O amanhecer em Chiang Mai, quando acordou às 5 da manhã para ver os monges caminhando pelas ruas em suas vestes laranjas, recebendo oferendas em silêncio reverente. As praias de Krabi, com água tão cristalina que parecia irreal. O templo de mármore branco em Bangkok que brilhava sob o sol como algo saído de um sonho. Mas também houve perrengues. A vez que seu cartão foi clonado e passou 3 dias sem acesso a dinheiro, sobrevivendo com os trocados que tinha no bolso. A noite em que o hostel estava superlotado, e ela dormiu no chão da recepção porque não tinha para onde ir. A febre alta numa ilha remota onde o posto médico mais próximo ficava a horas de barco. Mariana aprendeu que viajar sozinha não era a aventura romântica que os posts de Instagram faziam parecer. Era sujo, cansativo, às vezes assustador, mas era também libertador de uma forma que ela nunca imaginou possível. Foi durante esses primeiros meses que Mariana descobriu uma habilidade que não sabia que tinha. Sempre foi boa com idiomas e rapidamente percebeu que podia ganhar dinheiro ensinando português e inglês online. Começou devagar, algumas aulas por semana, mas logo construiu uma base sólida de alunos. Adicionou tradução freelance ao repertório, revisão de textos, pequenos trabalhos que podia fazer de qualquer lugar com Wi-Fi. Pela primeira vez, sentiu que a viagem não tinha data de validade. Não estava apenas gastando economias até acabar. Estava construindo uma vida nômade sustentável, e essa liberdade era embriagante. De Tailândia foi para o Marrocos, atraída pelas cores vibrantes e pela promessa de uma cultura completamente diferente. Perdeu-se nas medinas labirínticas de Marrakech, onde cada esquina revelava uma nova loja de especiarias, tapetes, lanternas de metal trabalhado. Negociou preços em mercados onde o regateio era esperado
e fez amizade com uma família berbere que a convidou para jantar em sua casa humilde mas acolhedora. Depois foi à Nova Zelândia, onde fez trilhas em montanhas cobertas de neve e acampou sob céus estrelados tão claros que conseguia ver a Via Láctea. Japão veio em seguida, um contraste total, com suas cidades organizadas, templos zen e uma educação que a encantou profundamente. 6 meses haviam passado quando finalmente chegou à Grécia. Escolheu Santorini primeiro, porque as fotos das casinhas brancas com telhados azuis contra o mar infinito pareciam saídas de um conto de fadas. Mas, depois de alguns dias na ilha turística, decidiu explorar lugares menos óbvios. Foi assim que acabou em uma pequena vila costeira, longe dos roteiros turísticos, onde as tavernas serviam comida caseira e os locais ainda viviam da pesca. Era outono, a alta temporada havia passado, e a vila tinha aquela calma melancólica de lugares à beira-mar fora de estação. Mariana alugou um quarto simples numa pensão familiar e passou os dias caminhando pela costa rochosa, lendo nos cafés vazios, dando suas aulas online de manhã cedo para aproveitar a diferença de fuso horário, tentando não pensar muito no que faria a seguir. Foi numa dessas noites, quando a solidão pesava um pouco mais, que decidiu sair do casulo que tinha construído ao redor de si. Havia uma taverna na pracinha central que ela passava todos os dias, sempre cheia de locais rindo alto, música grega tocando, o cheiro de cordeiro assado no ar. Juntou coragem e entrou. O lugar era pequeno, autêntico, com mesas de madeira desgastadas e paredes decoradas com redes de pesca e fotos antigas em preto e branco. Um grupo de velhinhos jogava tavli num canto, gesticulando dramaticamente a cada jogada. Famílias jantavam em mesas grandes, crianças correndo entre as cadeiras. Mariana sentou num canto, pedindo com gestos porque o cardápio estava todo em grego e a garçonete idosa não falava inglês. Acabou recebendo um prato generoso de moussaka e uma salada oriatique que não tinha pedido, mas que estava deliciosa mesmo assim. Foi quando ele apareceu. Nikos, 34 anos, alto, bronzeado pelo sol mediterrâneo que batia nele todos os dias no mar aberto. Tinha cabelos escuros levemente despenteados pelo vento salgado, olhos cor de mel que pareciam capturar a luz de forma impossível, e um corpo forte moldado por anos de trabalho físico. Usava calça jeans desbotada e uma camisa de linho branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos e bronzeados. Havia algo nele que era ao mesmo tempo rústico e magnético, uma masculinidade natural que não precisava de esforço. Trazia uma caixa de vinho, claramente ajudando a família que era dona do lugar. Seus olhos se encontraram por acaso quando ele passou pela mesa dela. Foi um desses momentos que duram apenas segundos, mas parecem se estender no tempo, carregados de uma eletricidade inexplicável. Ele sorriu, um sorriso que alcançou os olhos e fez algo se revirar no estômago dela, e disse algo em grego que ela não entendeu, mas que soou como um cumprimento. A voz era grave, aveludada, com aquele sotaque que tornava até palavras desconhecidas atraentes. Ela sorriu de volta, sentindo as bochechas corarem sem conseguir controlar, e ele continuou seu caminho. Mas durante o resto da noite, Mariana percebeu que ele olhava na direção dela com frequência, e cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia um calor subir pelo pescoço, uma consciência aguda da própria presença dele no ambiente. Quando pediu a conta, foi ele quem trouxe, não a garçonete idosa. Chegou perto, tão perto que ela pôde sentir o cheiro dele, uma mistura de mar e algo que ela não conseguia identificar,
mas que era completamente masculino e intoxicante. Tentou explicar os valores apontando para os números com dedos longos e calejados que faziam Mariana imaginar coisas que não deveria. Ela tentou agradecer em inglês, mas foi quando ele disse algo em grego e ela respondeu em português por puro nervosismo que ambos riram, e a tensão no ar se transformou em algo mais leve, mas não menos intenso. Ele pegou o celular, abriu o Google Tradutor e digitou algo. Mostrou a tela para ela, se inclinando mais perto do que o necessário. A mensagem dizia: "Você é turista?" Mariana pegou o celular dele, seus dedos roçando nos dele no processo, e um choque elétrico percorreu seu braço com o contato. Digitou de volta: "Viajante, vou ficar alguns dias." Ele leu, e o sorriso que se abriu no rosto dele foi devastador. Digitou: "Meu nome é Nikos." E ela apenas respondeu em voz firme: "Prazer, sou Mariana." E assim começou. Nos dias seguintes, ela voltou à taverna. Não todo dia, não queria parecer óbvia demais, mas o suficiente para que ficasse claro que não era coincidência. E ele sempre estava lá, e sempre reservava alguns minutos para sentar com ela, celular na mão, tentando se comunicar através de gestos exagerados, desenhos toscos em guardanapos, e um tradutor que frequentemente falhava de formas hilariantes. Mariana descobriu que ele era pescador, que trabalhava com o pai e os tios desde os 15 anos, que acordava antes do amanhecer todos os dias para sair ao mar. Descobriu que ele amava aquela vila pequena, mesmo tendo estudado engenharia naval em Atenas por alguns anos, antes de decidir que preferia o mar ao escritório. Descobriu que ele tocava bouzouki, o instrumento grego tradicional, e que nas noites de sábado havia música ao vivo na taverna. Nikos descobriu que ela estava viajando sozinha há meses, que vinha do Brasil, que trabalhava pela internet ensinando idiomas, que estava de certa forma fugindo, mas também procurando algo que ainda não sabia o que era. Descobriu que ela ria de forma diferente quando estava realmente feliz, não apenas educada. Descobriu que ela tinha um jeito de morder o lábio inferior quando estava concentrada que era incrivelmente provocante. A atração era palpável. Cada conversa era carregada de olhares que duravam segundos demais, de sorrisos que significavam mais do que as palavras traduzidas, de proximidade física que ia aumentando gradualmente. Quando ele passava o celular para ela, seus dedos demoravam no toque. Quando riam de algo, ele se inclinava mais perto, e ela podia sentir o calor emanando dele. Foi numa noite de sexta, depois de 3 semanas de encontros que deixavam ambos inquietos e querendo mais, que Nikos a convidou para um passeio. Usou o tradutor, mas também gestos apontando para o mar, para o barco. Ela entendeu e aceitou, o coração acelerando com a promessa implícita naquele convite. No dia seguinte, ele a esperava no pequeno porto com um barco de pesca simples, mas bem cuidado. O sol estava nascendo, tingindo o céu de rosa e dourado, e o mar estava calmo como vidro. Ele a ajudou a entrar, e quando suas mãos se tocaram, firmes e calejadas envolvendo as dela, nenhum dos dois soltou imediatamente. Os olhos se encontraram, e havia uma pergunta ali. Uma tensão que vinha crescendo há semanas. Navegaram para longe da costa, o silêncio entre eles não sendo desconfortável, mas carregado de possibilidades. Ele apontava para as ilhotas ao longe e dizia os nomes em grego, e ela repetia, e ele sorria da pronúncia dela, se aproximando para corrigir, seus lábios quase tocando o ouvido dela, enquanto sussurrava a palavra certa, fazendo arrepios percorrerem a espinha dela. Pararam numa pequena enseada escondida,
inacessível por terra. Nikos tinha trazido pão, queijo feta, tomates, azeitonas. Sentaram nas pedras aquecidas pelo sol, tão perto que seus ombros se tocavam, e comeram em um silêncio que parecia gritar tudo que não conseguiam dizer. Foi quando Mariana olhou para ele, realmente olhou, e viu a intensidade nos olhos dele, o jeito como ele a observava como se estivesse memorizando cada detalhe, que algo dentro dela cedeu. Ele deve ter visto a mudança na expressão dela, porque ergueu a mão e tocou o rosto dela com os dedos, uma carícia suave que fez os olhos dela se fecharem por instante. Quando ela abriu novamente, ele estava tão perto que podia contar cada fio dourado nos olhos cor de mel dele. Não houve hesitação. Seus lábios se encontraram com uma urgência que surpreendeu ambos, como se tivessem estado esperando por aquele momento desde o primeiro olhar trocado na taverna. O beijo era suave, mas insistente, explorando, descobrindo, e quando ele aprofundou o toque, Mariana sentiu como se algo que estava preso há meses finalmente se libertasse. O beijo começou gentil, exploratório, mas rapidamente ganhou intensidade. As mãos dele encontraram o rosto dela, segurando com uma urgência que revelava semanas de contenção. Ela agarrou a camisa dele, puxando-o para mais perto, e ele respondeu com um som baixo na garganta que fez todo o corpo dela se incendiar. Quando finalmente precisaram respirar, se afastaram apenas o suficiente para trocar ar, narizes se tocando, olhos ainda fechados, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. Nikos passou o polegar pela bochecha dela, um gesto tão terno que contrastava com a intensidade do beijo, e sussurrou algo em grego que ela não precisou traduzir para entender. Os dias que se seguiram foram uma mistura embriagante de descobertas. Nikos a levava para lugares secretos, praias desertas onde ficavam horas apenas conversando através do tradutor, rindo, beijando, até ficarem tontos. Havia uma urgência em cada encontro, uma consciência de que aquilo tinha prazo de validade. Foi numa tarde, quando caminhavam pela vila de mãos dadas, que ele a puxou para um beco estreito, pressionando-a gentilmente contra a parede de pedra quente pelo sol. Olhou nos olhos dela uma pergunta silenciosa, e quando ela assentiu, a beijou de uma forma que não deixava dúvidas sobre o quanto a desejava. As mãos dele exploravam, respeitosas mas ousadas, deslizando pela cintura dela, pelas costas, puxando-a contra ele até não haver espaço entre seus corpos. Mariana sentia o coração dele batendo acelerado contra o peito dela. Sentia a respiração quente dele no pescoço quando os lábios desciam da boca para a linha do maxilar, para o ponto sensível logo abaixo da orelha que fazia as pernas dela fraquejarem. "Vem comigo", ele sussurrou em inglês, e ela entendeu o convite implícito. O pequeno apartamento que ele dividia com um irmão estava vazio. Nikos a guiou até lá com urgência mal contida, e assim que a porta se fechou atrás deles, foi como se uma represa tivesse se rompido. Roupas foram removidas, entre beijos famintos, mãos explorando pele aquecida, sussurros em 2 idiomas que não precisavam de tradução. Nikos a tocava como se ela fosse algo precioso, mas também como se não conseguisse ter o suficiente dela. E Mariana se entregou completamente, deixando para trás todas as reservas, todo o medo. Quando finalmente se uniram, foi intenso, avassalador, uma conexão que ia além do físico. Os olhos deles permaneceram abertos, travados um no outro,
e Mariana sentiu algo se romper dentro dela, uma última barreira caindo. Depois, deitados entrelaçados em lençóis bagunçados, suor esfriando na pele, Nikos traçava padrões preguiçosos no braço dela enquanto sussurrava coisas em grego que ela não entendia, mas que soavam como poesia. "O que você está dizendo?" ela perguntou, a voz rouca. Ele pegou o celular, digitou, mostrou que você é mágica, que mudou tudo, que não quero que vá embora. Mariana sentiu o peito apertar, porque ela também não queria ir, mas o mundo a chamava, e ela ainda não sabia como conciliar essas duas coisas. Passaram os dias seguintes praticamente inseparáveis. Ela ajudava ele no barco de manhã, dava suas aulas online da taverna à tarde enquanto ele trabalhava, e à noite eram só deles. Exploravam um ao outro com curiosidade insaciável, aprendendo o que fazia o outro suspirar, se derreter. A família de Nikos a recebeu com uma caloridade que a surpreendeu. A mãe dele, uma mulher vibrante de sorriso largo e energia contagiante, insistia em alimentá-la a cada encontro, gesticulando dramaticamente enquanto falava em grego, rápido demais para entender. O pai, sério mas gentil, ensinou ela a preparar o café grego da forma correta. As irmãs, curiosas e doces, tentavam ensinar palavras em grego enquanto riam das tentativas dela. E Mariana, pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com pertencimento. Mas a realidade teimava em aparecer. Ela tinha outros planos, lugares que ainda queria conhecer. Não sabia se poderia simplesmente parar por conta de uma paixão. Não era quem ela era. Ou, pelo menos, não era quem ela achava que era. Na última noite antes de partir, se relacionaram com uma intensidade desesperada, como se pudessem gravar aquele momento na memória através de cada toque. Logo depois, Nikos a abraçou com força e ela percebeu que ele estava chorando silenciosamente. "Não vai", ele sussurrou em português quebrado. "Por favor." E Mariana também chorou, porque queria ficar, mas não sabia como. Porque tinha medo e não sabia se podia confiar que aquilo era real, e não apenas a magia de um lugar estrangeiro e a novidade de uma nova paixão. Então partiu, e deixou um pedaço de si mesma para trás. Essa foi a primeira parte, mas essa não é a história toda de Mariana. Você acha que sabe o que vai acontecer com ela agora? Eu acho que você não faz ideia do que vem pela frente. A parte 2 vai te surpreender, eu prometo. Não dá para parar agora. Você precisa ver a parte 2. Corre que o link está na descrição deste vídeo. Nos vemos já já na segunda parte.